bem-vindas ao Mind Asset, podcast da Itaú Asset. Nesse episódio do nosso quadro Mercados e Fundos em Foco, nossos especialistas vão comentar a performance no mês de fevereiro e as perspectivas da gestão de alguns dos nossos fundos em destaque, sendo eles o Itaú Artax, Itaú Hunter, Itaú Optimus e a família de fundos Global Dinâmico. Então, vamos lá! Olá, eu sou o Fernando Cavaletti da Itaú Asset e vou comentar sobre o desempenho da estratégia Optimus Long Bias no mês de fevereiro. Os mercados acionários globais tiveram desempenhos bastante fortes no mês. Os principais índices acionários norte-americanos, como o S&P 500, Nasdaq e Russell 2000, subiram por volta de 5%, 6% e 5,5% respectivamente. Mercados de outras geografias também apresentaram retornos expressivos. Os índices MSCI para mercados desenvolvidos e para mercados emergentes subiram 4,11% e 4,63% respectivamente. Este último liderado pelo mercado chinês, que reagiu após uma sequência de retornos negativos. O desempenho do mercado acionário brasileiro também foi positivo, porém mais modesto. O Ibovespa, principal índice do mercado por aqui, subiu praticamente 1%, com uma dispersão bastante grande entre os setores. Os retornos positivos mais relevantes ficaram por conta dos setores de comunicação industrial e de consumo discricionário, enquanto as maiores detrações vieram dos setores de saúde, tecnologia e imobiliário. O fluxo de investimento estrangeiro na B3 foi negativo pelo segundo mês consecutivo neste ano. O saldo acumulado mensal ficou negativo em 9,5 bilhões, acumulando em 2024 um saldo negativo de 17,8 bilhões. Na estratégia Optimus Long Bias, terminamos o mês de fevereiro com uma exposição bruta de 117% e uma posição direcional comprada em bolsa de 69%, muito parecido com a do mês anterior. Nossas contribuições mais positivas vieram da seleção de ações nos setores de utilidade pública, financeiro e de consumo discricionário. Já as maiores detrações setoriais vieram da nossa seleção de ações nos setores industrial e de saúde. Nossas maiores exposições direcionais líquidas compradas ao final do período estão nos setores de utilidade pública, industrial e de energia. Obrigado. No mês de fevereiro, na estratégia Hunter Long Only, nossas contribuições positivas mais relevantes vieram de nossas alocações nos setores financeiro, industrial e de consumo discricionário. Nossas contribuições setoriais mais negativas vieram da seleção de ações nos setores de utilidade pública, de materiais básicos e de energia. Mantemos uma visão de mercado parecida com a do mês anterior, ou seja, positiva. O posicionamento está ainda mais favorável com o segundo mês de vendas dos investidores estrangeiros. As expectativas com a política monetária brasileira continuam favoráveis para o mercado de renda variável. Alguns setores da Bolsa Brasileira têm vetores de crescimento bastante promissores. Para o setor financeiro, por exemplo, temos um novo ciclo de crescimento de crédito se formando na economia brasileira a partir de 2024 com a queda da Selic. No setor de utilidade pública, temos crescimento de lucro e dissipação dos riscos regulatórios. No setor industrial, caracterizado pela forte alavancagem operacional em momentos de recuperação, temos empresas com grandes canais de crescimento negociando a múltiplos de valuation muito abaixo dos concorrentes internacionais e até abaixo dos próprios históricos. Nossas maiores alocações setoriais estão nos setores financeiro, industrial e de utilidade pública, enquanto a alocação no setor de energia também é bastante relevante. Olá, aqui quem fala é Matheus Achu, sou Portfolio Specialist na Itaú Asset e vou falar sobre a performance da família de fundos Itaú Artax. No mês de fevereiro tivemos a mesma dinâmica hawkish de janeiro, ou seja, com maior precificação de juros por parte das curvas e uma postura cautelosa e dura contra a inflação por parte dos bancos centrais, ou hawkish, como falamos. Nos Estados Unidos, após dados sobre o mercado de trabalho bastante fortes, conhecemos a inflação de janeiro, que foi muito elevada, em particular o núcleo de serviços, um componente bem importante nesse momento. Vale lembrar que o Fed, na sua última reunião, sinalizou ter dúvidas quanto à sustentabilidade da queda que se via na inflação, dado que o ritmo da atividade está forte e isso, atrelado aos últimos dados divulgados, reforçou essa postura cautelosa por parte do Banco Central. Na nossa visão, as condições atuais já permitiriam o início, ainda que gradual, dos cortes de juros,
A inflação já está muito mais próxima da meta, o mercado de trabalho está mais balanceado e a principal medida de salários observada pelo Fed está próximo dos níveis compatíveis com a meta. Porém, as últimas divulgações justificam essa postura cautelosa na tentativa de minimizar os riscos de um início de corte de juros de forma prematura. Na América Latina, o Banco Central do México deve iniciar o corte de juros na próxima reunião, ainda que com uma grande divisão do comitê e em um ambiente com elevada incerteza com relação à condução da política monetária. Temos operado de maneira tática esse mercado. No Chile, o Banco Central voltou a acelerar o ritmo de corte de juros, efetuando uma redução de 1% por conta de surpresas de inflação. Essas surpresas que justificariam cortes ainda mais agressivos, mas a taxa de juros americana segue sendo uma restrição importante. Ainda assim, o mercado segue precificando que o juro chileno ficará abaixo do juro americano em toda a segunda metade desse ano. No Brasil, a ata da reunião de janeiro do Copom subiu o tom conservador do comunicado e, em especial, mostrou maior preocupação com a dinâmica inflacionária recente. Além disso, passou também a destacar o potencial impacto inflacionário de reajustes reais de salários. De fato, tanto os dados do mercado de trabalho quanto de inflação justificariam as preocupações do Banco Central. Em resumo, no que diz respeito à nossa performance, tivemos um desempenho negativo em juros internacionais devido à alta das precificações da taxa de juros nas curvas dos Estados Unidos. No México, em específico, conseguimos realizar trades táticos com ganhos. Hoje, em juros internacionais, temos na carteira nos Estados Unidos posições que se beneficiariam com a queda de juro real, reduzindo as posições em juros nominais. Além disso, seguimos com uma posição que se beneficia se a queda da inflação na Europa for maior do que nos Estados Unidos. No México estamos zerados e no Chile temos posições que se beneficiam caso o juro nominal nos Estados Unidos caia em relativo ao juro do Chile. No Brasil, possuímos hoje na renda fixa apenas posições relativas aos Estados Unidos, ou seja, alocações que se beneficiariam, por exemplo, caso o juro real por lá apresente um movimento de queda maior do que por aqui. Em meio a todo esse contexto, o book de renda variável trouxe contribuição levemente positiva no mês. Seguimos apostando na melhora dos preços das ações no Brasil. Fizemos novamente mais um leve aumento em ações, especialmente no setor de utilities e serviços financeiros, que parecem ter prêmio de risco com razoável margem de segurança. Obrigado e seguimos atentos aos movimentos de mercado para entregar a melhor performance possível para os cotistas. Até mais! Olá, sou o Gerson, Portfólio Specialist do fundo Ótimo Titã e vou falar sobre o mercado e desempenho do fundo em fevereiro. Começando pelo mercado. O mês de fevereiro foi marcado pelo questionamento de algumas tendências observadas no fim do ano passado. Em particular, os dados da economia americana apontaram para crescimento forte e a inflação de janeiro superou bastante as expectativas do mercado. Os dados de emprego de janeiro surpreenderam, com geração de 350 mil postos de trabalho e revisões altíssimas dos 2 meses anteriores. A taxa de desemprego ficou estável em 3,7%, com ligeira melhora da taxa de participação. O PIB do quarto trimestre de 2023 também trouxe surpresa altista, com crescimento de 3,2%. As estimativas em alta frequência para o primeiro trimestre mostram taxa de crescimento similar a essa. Ainda é cedo confiar na precisão dessas estimativas, mas o cenário de crescimento próximo a 3% no primeiro trimestre pode ter implicações importantes para a discussão de política monetária, como as de PIB potencial mais elevado e taxa neutra de juros mais alta. Frente aos dados de atividade mais forte, os membros do Fed expressaram cautela com os cortes da taxa de juros e indicaram que precisarão de mais tempo para adquirir confiança na convergência da inflação para 2%. Essa postura mais conservadora da autoridade monetária pressionou a curva de juros americana e levou o mercado a precificar uma maior probabilidade do início de corte de taxa básica somente a partir de junho. Outros bancos centrais, como o ECB, Banco Central Europeu, não deram sinais de que os cortes de juros seriam iminentes, mesmo com transmissão mais clara da política monetária para a atividade.
Apesar disso, os mercados de ações se destacaram em fevereiro. A bolsa americana subiu 5,7%, sustentado pelo entusiasmo por ações relacionadas à inteligência artificial, e os índices europeus registraram ganho de cerca de 5% em moeda local. O mercado acionário chinês recuperou parte da queda do mês anterior e subiu cerca de 7%. No Brasil, a inflação segue em tendência de desaceleração em direção à meta, mas na margem, essa desaceleração perdeu força. Alimentos voltaram a apresentar alguma pressão, devido principalmente a efeitos climáticos, e os núcleos da inflação mostraram piora passando de 3% para ao redor de 4% na variação trimestral. Destacamos que parte relevante desse movimento foi devido à reaceleração dos componentes de serviço impactado pela atividade econômica resiliente e mercado de trabalho aquecido, com recomposição salarial acima da inflação. Em termos de atividade, continuamos mais otimistas que o consenso e projetamos o crescimento do PIB um pouco acima de 2%. Na nossa visão, a economia está respondendo a estímulos principalmente vindo de expansão dos gastos públicos, e os cortes de juros também tendem a ajudar o canal de crédito, e já vemos sinais de melhora nas concessões. O mercado de trabalho segue firme, com expansão dos salários e da massa salarial real. Acreditamos que esse quadro se mantém ao longo de 2024 e a taxa de desemprego deve terminar o ano em 7,5%, próximo dos mínimos históricos. Nesse contexto, o fundo Itaú Optimus Titan apresentou um retorno nominal de 0,12% ou 15% do CDI em fevereiro. Os principais detratores ficaram por conta do book de juros internacionais, com posições aplicadas na zona do euro, e do book de juros locais, aplicado na NTNB mais curta, que sofreu com a abertura da taxa de juros real, divulgação do índice IPCA 15 de fevereiro abaixo da expectativa e queda dos preços das commodities agrícolas para 2024. As perdas foram parcialmente amortizadas por ganhos na posição comprada na moeda americana contra uma cesta de moedas, que se beneficiou da divulgação de dados mais fortes do mercado de trabalho e inflação americana. Já no book de ações e commodities, registramos ganhos com posições vendidas em soja e compradas no setor de bancos e utilities. Agora falando um pouco da estratégia do fundo, da posição atual do fundo, começando aqui por juros Brasil. Continuamos com posições aplicadas de juros reais, pois acreditamos que a inflação implícita de prazos curtos estão em níveis baixos. Nosso cenário para a atividade continua mais forte que o percebido pelo mercado, com o mercado de trabalho apertado e aumento da massa salarial, podendo dar mais força à inflação de serviços. Book de moedas. Seguimos com um viés positivo para o dólar americano face à performance superior da economia americana. Além disso, seguimos com as posições compradas no real contra moedas europeias diante dos bons fundamentos de atividade e setor externo brasileiro. Juros internacional. Em fevereiro, tivemos dados bastante fortes na economia americana, tanto no mercado de trabalho quanto com surpresa altista de atividade e uma divulgação de inflação muito acima do esperado. Além disso, os membros do FONC voltaram a associar os cortes de juros ao enfraquecimento da atividade, depois de tentar desvinculá-los no final do ano passado. Com isso, o início dos ajustes baixistas da taxa de juros foi postergado nos Estados Unidos e essa mudança dificulta também o ciclo de corte em outras geografias. Nesse contexto, estamos com posições mais táticas nos países emergentes e desenvolvidos. Crédito. No momento, não temos posições relevantes no book de crédito. Acreditamos que a classe de ativos está excessivamente valorizada como consequência de um ambiente com forte crescimento e inflação cadente. Caso de fato ocorra um pouso suave da economia americana, acreditamos que a classe proporcionará retornos positivos. No entanto, a relação risco-retorno não nos parece justificar uma alocação de capital na classe de ativos no momento. E por fim, renda variável. No portfólio, seguimos com a posição comprada na Bolsa Brasileira, vendida em soja e vendida em petróleo. Na carteira de ações, as principais alocações se encontram no setor de utilities, petróleo, transportes e saúde. Muito obrigado e até a próxima. Olá, sou o Thiago Morgado da Itaú Asset e vou comentar sobre a performance e posicionamento do Hunter Total Return em fevereiro de 2024. Os mercados acionários globais tiveram um desempenho bastante fortes em fevereiro, apoiados na resiliência da economia americana e na temporada de divulgação de resultados melhor do que o esperado pelos investidores. Os principais índices acionários norte-americanos atingiram suas máximas históricas, com o S&P 500 subindo mais de 5% e o Nasdaq mais de 6%. Mercados de outras geografias também apresentaram retornos expressivos.
com destaque para o índice chinês, que teve alta de mais de 8% após anúncio pelo governo de medidas para suportar a bolsa local e o corte na taxa de juros de 5 anos, que é utilizada como parâmetro para o mercado imobiliário do país. Vale salientar que o desempenho positivo da renda variável americana veio em um contexto de abertura da curva de juros, com os investidores postergando o início do ciclo de cortes e retirando boa parte das quedas que estavam precificadas em 2024. Além da divulgação de dados que mostram uma forte economia americana, o mercado também reagiu a uma surpresa altista para a inflação de janeiro e discursos mais conservadores dos membros do Banco Central americano. O desempenho do mercado acionário brasileiro também foi positivo, porém mais modesto. O Ibovespa, principal índice do mercado acionário brasileiro, subiu 0,99%, com uma dispersão bastante grande entre os setores. Os retornos positivos mais relevantes ficaram por conta dos setores de comunicação, industrial e de consumo discricionário, enquanto as maiores detrações vieram dos setores de saúde, tecnologia e imobiliário. O fluxo de investimento estrangeiro na B3 foi negativo pelo segundo mês consecutivo. O saldo acumulado mensal ficou negativo em 9,5 bilhões de reais, acumulando em 2024 um saldo negativo de 17,8 bilhões de reais. O Itaú Hunter Total Return teve desempenho positivo e superior ao Ibovespa no período. Durante o mês, conseguimos trazer resultado tanto da parcela local quanto da parcela internacional do fundo. No mercado local, o destaque foi o book de carteira contra índice, com nossas preferências pelos setores financeiro, industrial e de energia. Já no mercado internacional, o destaque foi o book de carteira alfa, com posições compradas em empresas de tecnologia. Olhando à frente, entramos em março com a cabeça parecida com o mês passado, onde, olhando para o tripé posicionamento, política monetária e crescimento, preferimos seguir mais otimistas, principalmente no mercado local. Considerando o tamanho da divergência entre o valuation de empresas brasileiras comparadas com empresas de outras regiões e posicionamento ainda mais leve do investidor internacional, essa simetria nos parece ainda mais atrativa. Nesse sentido, temos explorado principalmente teses nos setores industrial, de utilidade pública e financeiro. No mercado internacional, entendemos que o contexto seja de continuidade do movimento de valorização das bolsas, mas considerando o atual nível de preço e o posicionamento não tão favorável, estamos com a cabeça de aproveitar a eventual realização para aumentar nosso posicionamento, tanto em índice quanto em empresas que gostamos, principalmente no setor de tecnologia. Quando consolidamos o portfólio, começamos o mês com posição líquida comprada de 25% e bruta de 80%, majoritariamente no mercado local. Esse mês eu fico por aqui, e para mais informações sobre os nossos fundos, acesse o site da Itaú Asset. Obrigado! Thiago Morgado da Itaú Asset, vou comentar sobre a performance e posicionamento dos fundos da família Global Dinâmico em fevereiro de 2024. Os investidores continuaram sendo surpreendidos com a força da economia americana em fevereiro, que, em conjunto com a divulgação de uma inflação mais alta do que o esperado e a continuidade de discursos mais conservadores por parte dos membros do Banco Central americano, trouxe um mês de valorização para a renda variável, abertura das curvas de juros e fortalecimento do dólar. Nos juros americanos, acompanhamos a postergação da expectativa do início do ciclo de cortes de maio para junho e a precificação de apenas 3 cortes ao longo do ano, em linha com as projeções do Banco Central e inferior aos quase 6 cortes precificados pelo mercado no final de janeiro. Na parte longa, o título de 10 anos saiu de 3,91% no final do mês passado e terminou fevereiro a 4,25%. O movimento de postergação do início do ciclo de cortes e a diminuição da expectativa do número de cortes do ano acabou sendo visto na maior parte das curvas de juros de países desenvolvidos. Nos mercados emergentes, o mês também foi de abertura, principalmente no miolo e na parte longa das curvas de juros. O excepcionalismo da economia americana, em conjunto com a expectativa de juros mais altos nos Estados Unidos, trouxe outro mês de ganho para o dólar, que se fortaleceu contra a maior parte das divisas. Além das surpresas com a atividade, o mercado acionário americano também foi influenciado por uma temporada de divulgação de resultados melhor do que o esperado, levando os principais índices a atingirem suas máximas históricas e fecharem o mês com valorização. O S&P 500 subiu 5,3% e o Nasdaq 6,2%. Indo para os mercados emergentes, acompanhamos a alta de mais de 8% do índice chinês, após o anúncio pelo governo de medidas para suportar a bolsa e o corte na taxa de juros de 5 anos, que é utilizada como parâmetro para o mercado imobiliário do país. No mercado brasileiro, também acompanhamos a divulgação de dados de atividade mais fortes do que o esperado. Isso, em conjunto com uma inflação de serviços mais resiliente, trouxe reflexões quanto ao tamanho do atual ciclo de corte de juros. A curva de juros nominal teve abertura principalmente no miolo e na parte longa. Além disso,
os investidores passaram a precificar uma taxa Selic terminal por volta de 9,5%, contra os 9,25% precificados no final do mês passado. O real teve desvalorização de 0,3% contra o dólar, enquanto a Bolsa Brasileira teve alta de 1%, apesar da saída de mais de 9 bilhões de reais do investidor estrangeiro. Os fundos da família Global Dinâmico tiveram um desempenho positivo, porém inferior ao CDI. Do lado positivo, os ganhos vieram principalmente dos nossos books de renda variável internacional, com posições compradas nas bolsas americana e alemã, de renda variável local, com posições compradas nos setores financeiro, de consumo cíclico e utilidade pública, e de moedas, com posições no franco suíço, peso chileno e ien japonês. Do lado negativo, as perdas vieram principalmente dos books de juros internacionais, com posições aplicadas nos juros dos Estados Unidos, Europa e Reino Unido, de juros local, com posição aplicada nos juros nominais brasileiros, e de moedas locais, com posição comprada no real. Falando de posicionamento, no mercado internacional seguimos com posição líquida aplicada no book de juros, principalmente nos Estados Unidos e Europa, embora mantenhamos posições tomadas em alguns países como África do Sul, Colômbia e Japão. No book de moedas, adotamos posicionamento tático com viés neutro na moeda americana, tendo como principais posições compradas o ien japonês, dólar australiano e o won coreano, e vendidas o renminbi chinês, euro e peso mexicano. Na renda variável, estamos comprados na bolsa americana, em menor magnitude do que no mês anterior, e nas bolsas alemã e japonesa. No Brasil, estamos aplicados principalmente até o miolo da curva de juros nominais, ao mesmo tempo em que seguimos vendidos em juros reais. Além disso, estamos comprados em real contra o dólar e na bolsa brasileira, principalmente através de empresas dos setores de utilidade pública, industrial e energia. Esse mês eu fico por aqui. E para mais informações sobre os nossos fundos, acesse o site da Itaú Asset.